A paz do Senhor, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom, é perfeito. Até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. Antes de eu sair de casa, Deus é muito bom. E eu fui procurar na Bíblia ali, eu falei, eu vou preparar uma palavra aqui, que se eu tiver uma oportunidade eu vou dar uma saudação lá, né? Irmãos, eu fui para lá, fui para cá, de Gênesis a Apocalipse, e eu falei, Jesus, dá uma palavra para mim aqui, né? Se eu tiver uma saudação, eu tenho que... E aí Deus colocou uma palavra, eu falei, amém. Aí eu cheguei no estacionamento, oi Fabiano, você é uma benção. A irmã Fabiana falou, você vai pregar hoje? Eu falei, não, sou eu não. A hora que eu subi, o pastor falou, você prega? Eu falei, prega. Pode achar que não é prega. Deus é maravilhoso, né? Aleluia. Mas é isso aí, irmão. Nós temos que estar preparados para a seara do Senhor. Amém? Eu creio que Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração. E é sobre isso mesmo que eu quero falar, sobre a palavra do Senhor. Vivemos uma época em que nós estamos descartando um pouco a palavra para ficar com aquilo que somente traz um momento para nós. Talvez um momento emocional, talvez um momento psicológico, talvez algo que nos traz um acalento momentâneo. E muitas vezes dispersamos aquilo que é mais importante para nós. E quando nós deixamos a palavra de lado, nós passamos, ou deixamos de entender, melhor dizendo, que lutas, provações, batalhas, deserto, não nos tira da presença de Deus, assim como quando Deus nos exalta, mas o que nos afasta da presença de Deus é a falta do conhecimento de Deus, é a falta da vontade de Deus para as nossas vidas. Oséias nos alerta lá no capítulo 4, versículo 6, dizendo, o meu povo perece, ou o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, todas essas chaves das bênçãos ou da vitória realmente está nas nossas mãos. Opa, peraí Fischer, você está dizendo que depende de você? Sim, da minha escolha, como a irmã Zezé fez. Eu entrego a Deus, eu busco a Deus, eu vou em sinceridade e retidão a Deus, eu vou ao Senhor com as minhas vestes brancas, e Deus responde à oração dos justos, aleluia, porque Ele é bom. Então tudo depende de escolha. Antes de eu entrar, eu quero rapidamente dizer, por que a escolha? Porque ontem no Start, nós estávamos aqui debatendo com os jovens, e uma das coisas que nós debatemos foi o livre-arbítrio. Será que existe o livre-arbítrio? Há uma linha que diz que não existe mais o livre-arbítrio, porque se eu tenho o livre-arbítrio, irmão Vinícius, eu tiro a soberania de Deus. Não, negativo. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus deixou para nós direito de escolha. Deus colocou Adão e Eva lá no Éden e disse, de todas as árvores, de todos os frutos comerás, mas da árvore do conhecimento, ou da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque o dia que comer delas, então somente morrerá. Eles tiveram uma escolha. Após a morte, após o engano de Adão e Eva, após o pecado entrar agora na história, nós entendemos que esse arbítrio, esse livre escolha ainda continua presente. Nós vemos logo em seguida Abel e Caim. Deus olhou para Abel e disse, né, a palavra nos ensina lá em Gênesis capítulo 4, e Deus atentou para Abel e para a sua oferta, assim como Deus olhou para Caim e atentou para a sua oferta. Note que primeiro não foi a oferta, primeiro foi a pureza do coração. Agora a pergunta de Deus, ou o ensinamento de Deus para Caim foi, Caim, por que descaiu o teu semblante? Ou por que tiraste? Se fizeres bem, porventura não haverá aceitação para ti. Mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Havia uma escolha para Caim, ele não foi determinado para a perdição, assim como Judas não foi. Há uma escolha na minha e na sua vida. Deus dá o caminho de bênção ou o caminho de maldição. Mateus capítulo 7, Deus vai dizer, existem dois caminhos, ou é o caminho estreito, ou é o caminho largo. Qual é o que nós vamos escolher? Tudo está nas nossas mãos. Se você está aqui essa noite, é porque você escolheu, é porque você deu o primeiro passo, dizendo, eu preciso desse Deus, eu preciso desse Jesus, eu sou carente desse Espírito Santo, e é dessa maneira que nós vamos escolher, e Deus vai nos abençoar. Porque nós merecemos? Não, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, aleluia. Então se você está aqui,
glorifique o nome de Jesus, porque você está no melhor lugar que você poderia estar, amém? Abra comigo o Evangelho de João, prometo não estourar o tempo, bem no tempo, temos apresentação hoje, amém? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 8, versículo 51, louvado seja Deus, e nós vamos entender um pouquinho sobre a necessidade de nós estarmos conectados na palavra do Senhor. A palavra diz assim: em verdade vos digo, Deus dizendo aos judeus que estavam ali debatendo com o Senhor, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Jesus está dizendo para nós, aquele que guardar a minha palavra. Se nós lemos agora no capítulo 11, na passagem de Lázaro, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ele faz uma pergunta: crês tu isto? Eu creio, do fundo do coração, que se nós estivermos alicerçados na videira verdadeira, nós vamos brotar e nós vamos dar frutos para a obra do Senhor, aleluia. Então existem algumas colocações que eu queria pontuar para nós. Se eu colocasse um tema nessa ministração, eu iria colocar o alimento espiritual para as nossas vidas. Eu sempre digo aqui na igreja, todos os dias nós almoçamos e jantamos, tomamos café da manhã, talvez ceiamos à noite, uma vida regalada, uma vida abençoada por Deus, alimentamos o nosso corpo físico, damos a ele de comer, damos a ele de beber, porque quando bate o relógio funcional, a fome bate, a sede bate, e aí nós buscamos ali na cozinha algo para satisfazer aquilo que é momentâneo. Assim é o nosso espírito. O que temos feito para alimentar o nosso espírito? Será que muitas vezes nós temos mergulhado na vontade de Deus, ou temos tão somente se entregado à vontade que o mundo está empregando lá fora? Queremos viver uma vida dentro da igreja, mas uma vida vivendo aprazível aquilo que é aos olhos do mundo. Queremos viver dentro da igreja, mas não queremos abandonar mais a vontade do mundo. Porque hoje há uma tendência, porque hoje há uma moda, porque hoje está comum, porque hoje está normal. Eu disse na escola bíblica, hoje repito para vocês, vai ter uma placa lá no inferno dizendo: tudo pode, não tem nada a ver. É aqui que você vai entrar, porque na obra do Senhor tem que ter discernimento. Nós temos que entender que o Deus a qual nós servimos, Ele é santo, Ele é puro, e Ele sendo santo, a santidade convém na sua casa, e nós só vamos conseguir vencer aquilo que o inimigo tem tentado colocar nas nossas vidas, colocar na nossa mente, que hoje tudo pode, tudo é permissível, se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, aleluia. Então eu quero pontuar algumas coisas. Primeiro, para que nós tenhamos uma vida realmente em Cristo, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós entendemos que muitas vezes nós chegamos no culto, irmã Maria, e eu já ouvi isso, eu falo porque eu já ouvi, mas quem que vai pregar hoje? É aquele irmão, mas aquele irmão só prega a palavra, aquele irmão só fala da palavra. Eu fico pensando o que nós temos que pregar aqui, eu fico pensando a dificuldade que o pregador está tendo, porque existem ministérios hoje que você está indo e já é dito para você na entrada: ó, aqui você não fala disso. Não, isso daí também você não pode falar. Aí sobra o que para a gente pregar? Irmãos, o evangelho é pregar o arrependimento. O evangelho é pregar a renúncia, o abandono do pecado. Desde todos os tempos, desde a era mais remota, quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos reconhecer que João Batista chegou pregando o arrependimento. Quando Jesus entra em cena, depois que ele foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites, no versículo 17, a Bíblia vai dizer: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Se não houver esse arrependimento na nossa vida, nós vamos ficar. Se Jesus voltar, nós vamos ficar. Então tem que ter uma transformação de vida. Alguém tem que olhar para mim, alguém tem que olhar para você e dizer: essa pessoa mudou, ela é diferente. Agora, como é que ela mudou, minha irmã? Através da palavra. A palavra entrou no seu coração. Algo foi depositado, que ela deu crédito, ela creu, ela levantou as mãos. E agora, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo agora se faz novo, aleluia, novidade de vida, novidade de espírito, ouvir a palavra. A Bíblia vai dizer que nós temos que ter
essa percepção. Muitos estão perdendo a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, mas a Bíblia nos orienta que nós temos que ouvir. Mateus 7,24, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, muito mais do que ouvir, é claro, é praticar esta palavra, mas nós temos que ouvir. Apocalipse 1,3, bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? Nós louvamos aqui, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está às portas. Romanos vai dizer que a vinda de Cristo, ou a nossa salvação, está mais próxima de nós, do que quando nós aceitamos a Jesus. Ainda que estão dizendo ao contrário, mas Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, porque essa é promessa de Jesus. Então nós temos que ouvir a palavra. Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir a palavra. O que o Jesus está falando comigo? O que Ele está querendo comigo através do louvor? Quando nós louvamos aqui, preparando o nosso coração, não é um simples ato de ouvir, abrir nossa boca e jogar palavras ao vento, não. É tributar a Deus, sacrifício de louvor. É por isso que louvar é cantar os atributos de Deus. O que Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez por nós. Isso já é suficiente para nós. Suficiente. Quer ver só? Enquanto a irmã Zezé, a missionária Zezé falava aqui, Deus falava ao meu coração. Ela disse, nós temos que fazer propósito com Deus, sim ou não? Temos que fazer propósito com Deus. Faça propósito com o Senhor. E Ele ouve a oração do justo. Mas faça. Mas não faça da boca para fora. Faça algo pensando na obra e não tão somente na sua vontade, no seu desejo. Sabe por quê? O problema é que nós vivemos hoje uma teologia retributiva. Eu faço para Deus porque Ele vai fazer para mim. Eu ofereço a Deus porque Ele vai ofertar para mim. Se eu colocar o meu Isaac no altar, 100 vezes mais eu vou receber. Não é assim. Eu faço para Deus porque o que Ele fez para mim já é suficiente. Eu sirvo a Deus não é para eu ser abençoado, é porque eu fui abençoado. Porque eu entendo que não é pelas obras, é pela graça. Aleluia. Então ouça a palavra, ouça a voz do Espírito. Segundo, nós temos que ler a palavra. Se o Espírito Santo fizesse uma pergunta para nós hoje, quantos aqui leram a palavra de Deus hoje? Não precisa levantar a mão. Quantos leram a palavra de Deus hoje? Ou a primeira vez foi quando o pastor Marcelo disse, abre lá no Salmo de número 6 para mim. Será que nós estamos realmente tendo algo com Cristo? Será que nós estamos determinados a fazer algo pela vontade de Deus, esquecendo a minha vontade? Qual é o nosso devocional para com Deus? Mas eu disse na escola bíblica dominical, hoje de manhã, repito novamente, chegamos no domingo e queremos receber. Chegamos no domingo à noite e queremos que fogo caia do céu. Eu falo por mim, não falo pela igreja. Mas muitas vezes eu me sinto incomodado de chegar aqui, ajoelhar e pedir, Senhor, me dá, preciso, porque é incoerente da minha parte, porque eu sei que o melhor Ele já fez por mim, e o que eu estou fazendo por Ele é muito pouco ainda, aleluia. E não estou dizendo que Deus não faz, Ele faz porque Ele é bom. Então nós temos que ler a palavra, examinar a palavra, muito mais do que ler, meditar na palavra. Salmo 1 está dizendo, para nós meditarmos na lei do Senhor, porque quando nós meditamos na lei do Senhor, a palavra nos instrui que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É palavra de Deus, não é minha. Quando nós meditamos, quando nós damos crédito, certamente nós vamos frutificar, e esse fruto não é para nós, é para aqueles que estão à nossa volta também se alimentar, aleluia. Então nós temos que ler na palavra, mergulhar na palavra. Oxalá se Jesus aparecesse para nós. Quem não queria aqui ter um encontro com Cristo? Quem não queria ver Cristo face a face?
Mas existe outro meio de eu ter essa intimidade com Cristo. Existem outras maneiras de nós conhecermos esse Cristo na sua totalidade, termos essa intimidade, se achegar cada vez mais perto dele, junto dele, sermos chamados de amigos, sermos chamados de filho. E de que maneira? O próprio Jesus nos explica, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aonde eu conheço Jesus? Na palavra. Aonde eu sei da vontade de Cristo para nós? Na palavra. Quando os meus pés tentam caminhar para um caminho diferente, a palavra me orienta. O Espírito Santo vai me lembrar e dizer: olha, provérbio está escrito, para o homem o caminho parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Não vá por aí que você vai cair. É a palavra de Deus, o alimento. É o que Jesus está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. Não existe outro meio. Muitas vezes nós queremos fazer firula. Hoje você vê coisas estarrecedoras na internet. O irmão vai orar para o outro, falta ele matar a galinha. É saculeja, pula, dá três pulinhos, joga rosa, azul, vermelho. Não. Irmão, a fé está contida na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Certo cego começou a gritar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olhou para ele e falou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. A resposta foi: então veja. É simples assim. Quando se tem fé e se está na vontade, no centro da vontade de Deus, vai acontecer na nossa vida. É natural. Aleluia. Uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue sofrendo, ela chegou e falou assim: ó, se eu tiver agora pelo menos 3 horas de papo com Jesus, eu acho que ele, não. Ela falou: não preciso disso. Eu não preciso nem que ele olhe para mim, mas se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Isso é fé, aleluia. Isso é acreditar naquele Jesus que ela estava ouvindo. Ela ouviu dizer que esse Jesus estava curando, e ela falou: não preciso de nada, eu preciso tocar. E quando ela toca, virtude sai. O que é virtude? Poder, o grau máximo de bondade, aleluia. Jesus mudou ou ele continua o mesmo? Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é atemporal, aleluia. Ele criou o tempo e o espaço, ele está fora do tempo. Ei, o tempo para ele é outra dimensão, aleluia. Nós temos que amar a palavra de Deus. Quantos aqui têm amor pela palavra? Provérbios 13:13 está escrito: o que despreza a palavra, o que despreza a palavra vai perecer. Isso é palavra, não sou eu que sou, é palavra de Deus. Provérbios 16:20, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e os que confiam no Senhor serão bem-aventurados. É a palavra de Deus, aleluia. Não é o Fischer, não é o vaso, não é. O problema é que nós entendemos que Deus pegou vasos de barro para depositar um tesouro, que é a palavra de Deus, aleluia. Então nós temos que amar a palavra, temos que nos dedicar à palavra. A Bíblia nos dá muitas orientações. Provérbios capítulo 7, filho meu, guarde as minhas palavras no teu coração, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. É a palavra de Deus, aleluia. Quando você faz isso, você é alimentado, você é fortalecido, você é renovado, você está preparado para a batalha, para o combate. Quando o inimigo tenta te derrubar, você entende pela palavra que maior é aquele, aleluia, que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia, aleluia. Mas é pela palavra. Quando você ouve, quando você lê, quando você ama, agora a palavra começa a trazer renovações, ela começa agora a refletir na nossa vida. De que maneira? A palavra agora começa a surtir efeito. Primeiro, ela começa a nos livrar do pecado. Sim, ela nos livra do pecado. A Bíblia vai dizer, Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus. Como eu disse, quando nós intentamos ainda que somos ruins, ainda que somos falhos,
ainda que somos pecadores, quando nós intentamos fazer algo diferente, a palavra nos instrui e nos exorta e nos coloca no caminho direito, aleluia, porque a palavra é que vai direcionar as nossas vidas, não existe outra maneira. Muitas vezes nós estamos caminhando para a escuridão, caminhos de trevas, e quando nós não temos conhecimento, ou buscamos conhecimento com uma pessoa que não tem, aí fica complicado, porque Jesus diz: como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão na cova. Tem que ter alguém para nos instruir, mediante ao quê? Autoajuda? Ajuda vem do alto, né? Na questão não é autoajuda. A força vem de dentro, a força vem do alto, não é? E é através do quê? Da palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe o que é amar a palavra? É dizer como o salmista diz no Salmo 119, 103: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Isso é desejo pela palavra de Deus. O salmista estava dizendo: olha, eu prefiro a tua palavra do que as delícias dessa vida. E aí entra o quê? Escolha. Toda a vida vai ser levada pelas nossas escolhas. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel atentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Quando nós entendemos manjar e olhamos todo o contexto, não está falando tão somente de comida e bebida, mas está falando das orgias do rei Nabucodonosor, está falando das mulheres, está falando da sedução da vida, está falando de toda a obra contrária à vontade de Deus. Mas Daniel, ainda jovem, atentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Qual é a nossa escolha? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos vendendo a nossa primogenitura por um prato de lentilha? Será que nós estamos, fazendo barganha com o mundo? Não. A Bíblia nos instrui: você tem uma herança, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A Bíblia vai dizer que quando Acabe chega para Nabote e diz: eu quero essa vinha me interessa, eu vou te dar outra vinha melhor do que essa, ou se não te darei um dinheiro, talvez em dobro, talvez em triplo, talvez muito mais do que ela merece. Nabote diz: não, eu não negocio a herança dos meus pais. Deus está dizendo: não negocie a herança que Deus preparou para nós, não negocie aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, não troque, não barganhe, não conceda. Mas estão me oferecendo muito dinheiro, eu vou prosperar. Não, se Deus tiver que te prosperar, Ele vai prosperar de uma forma lícita e de uma forma pura, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Ela nos livra, ela nos protege dos ataques espirituais, é somente pela palavra, irmãos. Não, irmão, mas eu oro, eu jejuo, é um pilar, é um tripé, é jejuar, orar e leitura da palavra. Quando você faz jejum na sua casa, mas não medita, não ora, escute, é somente, você só está fazendo regime, é só regime. É melhor dizer então: eu vou fazer regime que eu quero perder uns quilinhos aqui, porque não é jejum. O jejum tem que acompanhar a leitura da palavra, jejum tem que acompanhar a oração, jejum tem que ser algo entregue com propósito diante do Senhor. Então nós temos que ter isso na nossa mente, para que ela venha nos livrar dos ataques. Irmãos, o que o diabo tem atacado a nossa mente é terrível. E quando ela não pega a nossa, ela tenta das nossas crianças, ela tenta daquele ser que é mais fraco. O diabo anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe qual é o interessante? É que a palavra me ensina que no Salmo 37:4, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra. Aleluia, aleluia. Ainda que o diabo tenta ao derredor, o anjo está à nossa volta, dizendo: nele você não toca, nela você não toca, é meu ungido, é meu escolhido, eu tenho um propósito na vida dele, aleluia, aleluia. Mas é escolha na nossa vida, ela nos livra, ela nos protege. Efésios capítulo 6, versículo 13, vai dizer para nós o que? Nos revestirmos, revestir com a armadura sagrada do Senhor, reveste. Qual é essa armadura? É o Espírito Santo. Nós temos que estar revestido com essa graça, revestidos, cheios do Espírito Santo, porque senão no primeiro vento a tendência nossa é voltar para trás. Quando nós não estamos cheios do Espírito, cheios da palavra, na primeira prova nós vamos tentar voltar para trás. Qual é o que nós mais ouvimos? O que é que nós mais ouvimos hoje? Qualquer palavra contrária à minha vontade eu vou sair, eu vou parar.
Sabe qual é o problema? Deus vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar soberano, poderoso. Ele vai continuar o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai continuar mandando e desmandando, fazendo e desfazendo. Ele vai continuar, como está lá em 1 Samuel capítulo 2, Ana cantando. Ele é o Deus que exalta, que abate. Ele é o Deus que mata e faz viver. Ele é o Deus que ele é o Deus que pega o homem do monturo e faz sentar junto com os príncipes. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o El Shaddai, o Jeová Jiré. Ele continua sendo Deus. Então qual é o problema? O problema é que eu sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu sou limitado, sem Deus eu estou lançado ao lago de fogo e enxofre, sem Deus eu estou perdido para toda a eternidade. Então não é a solução, não é a solução. Está difícil, ore. Está abençoado, continue orando. Ô irmão, eu só não oro agora porque eu já estou com crédito, que crédito no céu, irmão, esquece isso. A oração de ontem não vale para hoje, esquece esse negócio, isso é falácia. Isso é conversa dessa teologia da prosperidade. Eu orei ontem, não preciso orar. Não, é todo dia. Todo dia. Leitura da palavra todo dia. Irmão, mas eu já li a Bíblia inteira de capa a capa. Continue lendo, continue meditando, continue fazendo, continue se entregando para a obra do Senhor. Você só vai ser capacitado se você estiver cheio da graça, cheio do Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que estar revestidos. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e dizemos assim: olha, que palavra dura foi essa, rapaz? Não existe palavra dura, irmãos. Provérbios 35, toda a palavra de Deus, ela é pura, escudo é para os que nele confiam. A palavra de Deus não é dura, ela é pura. Quando eu entendo, por isso que eu falo, quando nós entendemos a palavra de Deus, irmãos, nós só temos alegria e conforto no nosso coração. Sabe por quê? Porque quando Deus me repreende através da vida do pastor Marcelo, eu entendo que eu li na Bíblia Sagrada que Deus repreende aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é trazer para perto, e muitas vezes é necessário puxar as nossas orelhas. Aleluia. Foi falado aqui esses dias, não é? Lembra? Sempre tem aquela ovelha negra, né? Todo lugar vai ter. Na nossa família sempre vai ter um, na igreja sempre vai ter aquele. Lá no aprisco, na época de Jesus, tinha a ovelhinha negra, aquela ovelhinha que se desviava, né? O pastor ia cantando na frente, ia louvando, tocando o seu instrumento, cantando uma moda. As ovelhas ouviam, né? Por isso que Jesus fala, elas ouvem a minha voz e me conhecem. E aí as ovelhinhas vai tudo ali, ó, seguindo o mestre, né? Esses somos nós, caminhando atrás do sumo pastor, buscando aquilo que ele tem preparado para nós. Mas sempre uma fazia assim, ó. Aí Jesus vai lá, ele busca, fala: Fischer, não é por aí não, meu amigo, vem por aqui, filho, ó. Aí o Fischer vai para o outro lado, ele vai lá e pega de novo e retrai para cá, isso é zelo. Chegava uma hora que o pastor tinha que fazer o que com a ovelha, foi pregado aqui, ele chegava lá e quebrava a perna da ovelha. Aí ele ia lá, passava atadura, passava azeite, passava vinho, cuidava com todo carinho, colocava a ovelhinha no ombro, levava ela no aprisco, Samuel, e deixava ela quietinha. Sabe por quê? Ali o lobo não pega, ali ela não desvia, ali ela não sai. Vai chegar uma hora que é necessário quebrar as nossas perninhas, descer um pouquinho do salto, para que nós entendamos a vontade de Deus. Às vezes, escute, às vezes a prova vai doer um pouquinho, irmã Nete. Às vezes o deserto vai parecer que não tem fim. Às vezes você vai estar no lagar e parece que não tem jeito. Mas a Bíblia me instrui: é no deserto que tem vitória, é no lagar que tem providência, é na fornalha que ele entra, é na cova que ele livra. É assim que ele faz. Aleluia. Porque senão seria muito fácil. Aleluia. Senão seria muito fácil para nós. E aquilo que vem fácil nós não valorizamos. Caiu do céu, sabe aquela expressão? Caiu de paraquedas no meu colo. Você não valoriza. Então é necessário muitas vezes você sangrar um pouquinho. Não estou dizendo, escute, não coloque palavras na minha boca. Não estou dizendo que é pelas obras, tá? Não estou dizendo que quanto mais você fazer, não. É pela graça que nós somos salvos. Mas se nós somos salvos, agora nós fazemos a obra, sim ou não? Nós temos que fazer, levar essa salvação lá fora, buscar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno, buscar os perdidos. Só que vai chegar uma hora, meus irmãos, que a decisão vai voltar para nós novamente.
Eu falei lá de Lucas capítulo 15. Eu falei sobre a parábola da ovelha, da sem ovelha, né? Uma se perde, aí o pastor vai atrás. Vamos lá, meu irmão, parece que você está fraco na fé. O pastor faz uma visita, trata com zelo, com carinho, busca ela de volta, chama ela de volta. Em seguida nós vemos a parábola da dracma. A mulher, ela perdeu a dracma. O que ela faz? Ela vai procurar a dracma. Ela agora começa a varrer a casa, ela começa a arrastar os móveis, e quando ela acha a dracma perdida, ela chama as amigas, diácono Adriano, e se alegra, começa a festejar. Está falando de quê? De dinheiro? Está falando de ovelha? Está falando de almas? Sabe qual é o problema? O problema é que em seguida vem a parábola do filho pródigo, o filho gastador, o filho esbanjador. O pai não foi atrás. A diferença é que tem hora que nós vamos ter que tomar a iniciativa, nós vamos ter que ter uma ação, porque a ação da nossa parte gera uma reação da parte de Deus. Quando o filho pródigo caiu em si e falou: voltar-me-ei para a casa do meu pai, porque lá eu tenho pelo menos o que comer. E quando ele chega no pai, olha o arrependimento dele: não sou digno de ser chamado teu filho. O pai faz o quê? Traga as melhores vestes e vistam ele, coloque um anel no seu dedo, autoridade, coloque sapato nos seus pés, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, mas o filho teve que tomar a iniciativa. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Necessário muitas vezes é nós partirmos de nós, o arrependimento partir de nós, reconhecermos que estamos errados, reconhecendo que somos filhos, irmãos, errantes, desobedientes, que já não está mais preocupado com o céu, mas preocupado com a terra. Jesus nos orientou: o meu reino não é neste mundo. Colossenses capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Romanos capítulo 12, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. É Deus que fala para nós. Sabe por quê? Eu vou dizer aqui, porque quando você se apega na palavra e obedece ela, tudo que Deus vai dando vai sendo bônus na sua vida. Aleluia. Eu falo aqui, irmãos, o primeiro ato é a salvação, é a maior, é a melhor que tem. Por quê? Porque o preço foi alto. Salmo 49:8, a redenção da nossa alma foi caríssima, preço de sangue. Esse é o melhor, não tem coisa melhor do que a salvação. Só que em seguida, quando nós obedecemos Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentando, Deus vai concedendo, Deus vai dando. E aí quando você vai recebendo, a sua gratidão começa a florar. Você não começa, pelo contrário, ensoberbecer: olha, agora eu tenho, agora eu posso, eu já não preciso mais eu não preciso mais de Deus. Por quê? Porque agora eu tenho condições. Não, aleluia. Deus prospera a sua vida para você abençoar a vida do outro, amém? É isso que Deus faz. Deus prospera a sua vida para abençoar aqueles que estão passando necessidade. Aleluia. E eu vou mais fundo ainda: prosperidade na presença de Deus é a ausência da necessidade. Aleluia, aleluia. Ela nos concede a vitória. É somente através da palavra que nós vamos alcançar a vitória. Quando nós estamos engajados na obra do Senhor, quando a palavra em nós é algo intrínseco, não separa, nós vamos alcançar a vitória. Aí você vai falar para mim: Fischer, que vitória é essa? É aqui? Pode ser, e por que não? Ele é Deus, Ele faz o que lhe apraz. Mas a maior vitória que eu prego é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não troco isso. Quando Jesus vai falar à igreja de Laodiceia, no capítulo 2, versículo 10, ele vai dar agora um conselho, ou ele vai dar uma injeção de ânimo para aquela igreja. E ele vai dizer agora para aquela igreja: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Existe uma coroa preparada para nós lá em cima. A diferença é que nós falamos ontem aqui: o que nós vamos apresentar diante de Deus? O que você tem preparado para apresentar diante de Deus? É claro que, bem verdade, né? E isso aqui é até uma forma de descontrair.
Mas de qualquer forma até é sério, né? Há quem diga que, irmão, eu quero chegar, nem se for no céu, agarrado no calcanhar do outro, né? Não tem problema, portanto eu ir para o céu. Mas será que lá no céu, e nós entendemos pela palavra de Deus, que vai ter graus de salvação, ou graus de entregar a bênção, recompensas, melhor dizendo, galardão. E o que nós vamos entregar diante de Deus? Porque há um ditado nesse mundo que daqui não se leva a nada. Até uma parte a gente concorda, mas a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, se não me falha a memória, que nós vamos apresentar algo diante de Deus, nós levamos algo diante, e o que é? É as nossas obras. Nós vamos apresentar, quer seja boa, quer seja má. O que naquele dia nós vamos chegar diante de Deus, como está lá em 1 Coríntios? Será que a nossa obra será de ouro? Será que ela será de prata? Será que ela será de bronze? Ou será que ela vai ser de madeira? Será que ela vai ser de palha, feno? Qual é que vai ser? Como vai ser? O que nós vamos entregar diante do Senhor? Nós estamos falando daquele que é soberano. Será que nós vamos chegar diante de Deus naquele dia, missionária Miriam, e dizer para Ele assim: eu não tenho nada, eu não fiz nada, eu não tinha tempo, era corrido lá. Mas deixa eu te falar, tudo vai ser escolha na nossa vida. Se nós colocássemos, em vez de 24, 30 horas, seria corrido da mesma maneira. É você que tem que estruturar o seu tempo, é você que tem que fazer. Olha o que eu vou dizer pelo Espírito Santo. A gente fala do dízimo, e foi falado do dízimo aqui, 10%, e eu sempre repito isso, 10%, sim ou não? Dízimo, 10%, 24 horas o nosso dia. Será que nós estamos dando 10% para Cristo? 2 horas e 40 minutos do nosso tempo para Ele? Será que 2 horas e 40 minutos nós estamos oferecendo em oração para Ele? Será que nós estamos fazendo um devocional para Deus, pelo menos de 2 horas e 40 minutos? Ou o nosso tempo é corrido? Não temos mais tempo de orar, não temos mais tempo de jejuar, não temos mais tempo de ler a Bíblia. Mas uma coisa eu vou dizer aqui, e vocês não fiquem bravos comigo, mas nós passamos cerca de, eu vou falar por baixo, 5 horas no celular pelo menos, entre ver uma coisa e ver outra, ver uma coisa e ver outra. Você entra no Instagram para você ver Instagram, você fica roletando, mas já? Porque a hora voa. E para Deus, o que nós estamos fazendo? Tenho nada, Senhor, a minha mão está vazia, não tenho uma pedra para colocar na sua coroa. Vamos fazer mais para Deus, aproveitar a oportunidade que Deus nos concede. Não existe coincidência na obra de Deus, não existe por acaso. Sorte é uma palavra que nós colocamos, mas não existe. Existe o querer e a vontade de Deus na minha e na sua vida. Existe aquela situação que você está passando, é porque Deus te colocou ali para você fazer a diferença. Tudo vai ter um propósito nessa vida. Todo milagre vai apontar para a salvação. Tudo que acontece vai apontar para Cristo Jesus. Não é tão somente por, eu estou passando isso lá no serviço. Não, um propósito tem na sua vida. O que Deus quer é que você faça a diferença. Nós não podemos mais se deixar ser influenciado por esse mundo. Não podemos mais nos deixar ser influenciado pela vontade do inimigo. Nós temos que influenciar, ser influenciadores, multiplicadores da obra de Deus, da sua palavra, espalhar essa salvação. Aleluia. Nós temos que fazer isso. Somente assim nós vamos ser vitoriosos na presença de Cristo. Nós temos que continuar fazendo. Ela nos concede a vitória. Paulo, quando escreveu a Timóteo, a sua segunda carta e a última carta de Paulo, Paulo estava prestes a ser decapitado, já havia sido sentenciado à pena capital, mas agora Paulo está instruindo um jovem chamado Timóteo, para que viesse a direcionar e continuar a sua obra. E quando nós lemos as cartas de Paulo, ou as epístolas paulinas, nós vamos ter grandes ensinamentos para as nossas vidas. E uma das coisas que eu guardo dentro da palavra, quando Paulo escrevendo a esse jovem,
Na sua segunda e última carta, antes da sua morte, no capítulo 3, versículo 10, Paulo vai orientar agora e dizer a Timóteo: Timóteo, tem seguido a minha doutrina? E isso é Deus falando para nós, Anderson. Tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Listra e Icônio. Quantas perseguições sofri, Timóteo, e de todas elas o Senhor me livrou. E todos aqueles que piamente querem servir a Cristo Jesus padecerão perseguições, sem exceção. Eu já falei aqui e repito: se tudo na sua vida tiver um mar de rosa, alguma coisa está errado. Nós, como cristãos, pregadores do Evangelho, temos que ser confrontados, e dentro desses confrontos, muitas vezes, nós vamos ser feridos, mas não machucados. Nós vamos ser muitas vezes surrados, chacoteados, motivos de chacota. E nós vamos sair dessas situações de que maneira? Mais fortalecido e glorificando o nome de Jesus. Assim como Pedro e João diante do Sinédrio, quando eles foram açoitados pelos aqueles homens da sinagoga, e diziam para eles: não pregue mais nesse nome chamado Jesus. A palavra deles foi: examinem vocês, se é melhor para nós obedecermos a vós, ou antes obedecermos a Deus. Quando eles continuam a fazer a obra, a Bíblia vai dizer, isso está lá em Atos capítulo 3, que eles foram chicoteados por amor da obra. O interessante é quando eu vejo como é que eles saem daquela situação, dando glória a Deus, saltando de alegria, por ter sido dignos de sofrer por amor a Jesus Cristo. Nós não queremos mais isso. Não generalizo, mas vivemos uma geração que quer pão e peixe, mas não quer mais cruz. E Jesus foi enfático em dizer: quer vir após mim? Tome sobre si a sua cruz e depois me siga. No mundo tereis aflições, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não prego miséria, não prego lamentações, eu só prego a palavra de Deus. Imagine que é um caminho de duas vias: caminho do céu, pastor Wagner, caminho do inferno. Se eu não estiver tendo afronta, é porque eu estou direcionando no mesmo caminho. É bem simples de entender. Mas quando eu faço o caminho contrário, uma hora ou outra nós vamos ter algumas colisões do caminho. Mas Deus fala: permaneça firme na minha palavra. E o final que eu tenho preparado para vocês, não dá para imaginar. Quando nós falamos da coisa mais importante dessa terra, e ninguém vive sem, isso é verdade, eu também não, é o dinheiro. Qual é uma das coisas mais importantes dessa terra, ou mais valiosa dessa terra, melhor dizendo? É o ouro. É o ouro. A Bíblia vai dizer que no céu nós iremos pisar nesse ouro, porque as ruas são de ouro e de cristais. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Talvez não é literal, mas ela está dizendo que aquilo que nós mais valorizamos aqui, lá não vai ter valor nenhum, porque não se compara com a glória de Deus que iluminará aquela cidade, não se compara com a presença de Cristo, não se compare. Nós temos entendimento e chegarmos lá como uma família, chegarmos lá naquele dia como uma família, a igreja remida, a igreja salva, e entendermos em outra esfera que por toda eternidade nós gozaremos da presença do nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Eu encerro dizendo: não desista. Está doendo, Fischer? Aguente mais um pouquinho. Fischer, mas está difícil. Ei, eu também tenho luta. Quem olha para mim aqui em cima acha: o Fischer é tranquilo, né? Não. Irmão, é batalha em cima de batalha, irmã Nete. É luta em cima de luta. Sabe qual é a diferença, Felipe?
A diferença é que talvez a minha luta você não suportaria, mas a tua eu também não suportaria. Deus, Ele dá a cada um a sua. Mas eu entendo pela palavra de Deus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele já dá o escape. Tudo na nossa vida já tem um tempo determinado. Mas está difícil, Fish, já tem um tempo determinado pela aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando Ele dizer chega, basta, vai acabar. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Deus abençoe a igreja. Essa é a palavra que eu tinha no meu coração. Essa é a palavra que Deus tinha para o teu coração. É a única palavra que vai, irmãos, que vai na divisão da junta e medula. É ela que vai, irmão, nos capacitar. É ela que vai nos fortalecer. E ela que vai nos dar a capacidade de continuar na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O pastor pediu para estar fazendo o apelo. Lembrando que o pastor leu o Salmo 6, capítulo 6. O Salmo de número 6, perdão. E no verso 5 vai dizer que os mortos não louvam o Senhor. Talvez passou despercebido, mas ele leu: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à sepultura. O Salmo 115, 17 está escrito: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Sabe o que a palavra está dizendo para nós? O tempo de aceitar Jesus é hoje. O tempo de mudar a nossa forma de agir é hoje. O tempo de adorar a Jesus é hoje. O tempo de fazer aquilo que apraz a Deus é hoje, não é amanhã. Uma vez que desceu para a sepultura, não tem mais jeito. Então eu quero, a pedido do pastor, fazer o apelo. Se tem alguém que está na nave na igreja e que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e hoje quer fazer esse voto com Cristo, quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, quer aceitar a Jesus para agora direcionar a sua vida. Se você tem esse desejo no teu coração, você levante a tua mão, né? E nós iremos orar por você. Se você também que está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje a palavra falou com você, o Espírito Santo tocou no seu ser, no seu íntimo, no seu profundo e no seu oculto, e você quer agora reconciliar com Jesus, você quer tomar essa decisão e dizer: não, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde, pode ser que Jesus ainda volte hoje para nós, mas e aí, talvez possa ser tarde. Você que um dia andou nos caminhos, mas por alguma coisa se desviou, foi para outros caminhos, mas hoje quer novamente reconciliar com Jesus, levante a sua mão e nós estaremos orando por você. Amém? Isso é uma decisão que tem que partir de vocês. O primeiro passo sempre é dado por nós. Irmãos, nós temos que entender, a igreja está aberta a todos, mas não está aberto a tudo. Mas venha como estás e a palavra vai te transformar. É a palavra que vai moldar o nosso caráter, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos livra e nos tira de todo o pecado que nós temos cometido. Então, o apelo está feito, que Deus te dê uma segunda oportunidade, que Deus te dê uma segunda chance, e que você possa realmente ter esse entendimento de que sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não somos ninguém. Amém? Deus abençoe.